Pressão arterial invasiva de uma forma usual para a medicina veterinária. É claro, eu não estou substituindo aqui as formas tecnológicas que nós temos de monitorar a pressão arterial, como o monitor multiparamétrico, que todo mundo já conhece, onde eu tenho análise da curva, inclusive também, e várias outras ações com a pressão arterial invasiva. Mas em muitas situações nós não temos todos esses recursos e podemos fazer a monitoração sim, de uma forma fidedigna da pressão arterial invasiva, usando por exemplo o manômetro de pressão arterial. Muita gente me pergunta, Alex, mostra como faz o manômetro, o circuito para a gente poder fazer a monitoração da pressão arterial invasiva. Ok, vamos tentar entender um pouquinho o funcionamento desse circuito e a gente vai mostrar como que a gente executa. Vou fazer algumas coisas, algumas demonstrações aqui. Primeiro, a gente tem que ter a canulação e a habilidade de fazer a canulação de uma artéria periférica dos nossos pacientes. O circuito, a gente vai fazer o circuito para ter ideia. A gente tem um manômetro de pressão, então esse é o manômetro, como eu estou mostrando aqui, que seja um manômetro calibrado e que tenha mensuração em milímetros de mercúrio. Esse é um manômetro que vai de 0 a 300 milímetros de mercúrio. É um manômetro de pressão médico, que tenha calibragem, que seja calibrado e de uma forma fidedigna a gente consiga mensurar a pressão. A ideia é nós termos esse manômetro de pressão que está aqui, ele tem uma saída, né, como a gente usa, e eu vou fazer uma conexão, fazendo uma conexão entre o nosso paciente e a mensuração do manômetro. Então eu tenho aqui uma conexão onde eu tenho uma divisão entre coluna de ar e coluna de água para a gente poder fazer essa mensuração. Importante sempre falar, esse manômetro ele não pode ficar em contato com o líquido, então a coluna de água não pode chegar, ou de solução, não pode chegar até o meu manômetro. Por isso que eu tenho que ter essa coluna de ar que vai fazer essa mensuração da pressão arterial invasiva. Aqui eu tenho a canulação da artéria do nosso paciente, que vai ser lavada com uma solução heparinizada, que eu vou fazer a conexão pela torneira de 3 vias e conseguir fazer a lavagem para que eu não tenha a coagulação por essa linha arterial. E em seguida eu tenho uma linha de coluna de ar para poder fazer a mensuração. Vamos ver na prática como que a gente faz isso, como que a gente consegue executar isso com os instrumentos, os materiais que a gente tem. Importante falar, isso que eu preciso ter é sempre um material estéreo. Então, da forma mais estéreo possível, eu vou fazer essa confecção desse circuito. O que eu preciso então? Uma torneira de 3 vias, nova, estéreo, um manômetro de pressão arterial. Esse manômetro que a gente usa no esfingnomanômetro para fazer mensuração de pressão não invasiva, a gente pode usar esse mesmo manômetro, tá bem? Uma conexão eu sempre coloco aqui, a gente pode colocar aquelas borrachinhas de garrote de soro, algo do tipo. Isso daqui não vai ter contato com o paciente, tá? Não necessariamente essa parte precisa ser estéreo do manômetro. Isso aqui vai ter contato com a coluna de ar apenas e não com o paciente. Eu vou reutilizar isso daqui, tá bom? Posso fazer a conexão. Aqui eu coloquei uma conexão de um cuff que estragou, furou. Eu aproveitei para poder fazer essa conexão, tá bom? E na sequência eu vou utilizar 2 linhas, uma linha para a coluna de água ou de solução heparinizada, de líquido, e uma linha para a coluna de ar. Eu posso fazer isso utilizando 2 equipos de bomba de infusão, por exemplo. É um equipo fino, não precisa ser fotoproteção como esse amarelo, ele pode ser translúcido, até melhor se for translúcido, mas eu posso utilizar esse, onde eu vou ter as 2 linhas de conexão. Facilmente, como esse equipo já tem as conexões, é fácil a gente poder instalar. De um lado da torneirinha de 3 vias, eu vou colocar um dos equipos que vai fazer a conexão com o nosso paciente e a nossa artéria do paciente. E do outro lado, eu vou fazer a conexão que vai entrar na nossa coluna de ar, ok? Dessa forma, eu consigo fazer a conexão, a canulação da artéria, vou preencher essa parte que fica em contato com o paciente com a solução heparinizada já preenchida, onde eu consigo de tempos em tempos fazer a lavagem dessa solução para que não coagule o sangue que vem aqui dentro. E do outro lado eu tenho a coluna de ar.
que vai estar em contato com o nosso esfingnomanômetro. Esse contato aqui, para que seja uma forma que não pode vazar ar, né? Não pode vazar a pressão do nosso paciente, a gente pode colar de uma certa forma ou conectar. Geralmente a gente usa um super bonder, uma gotinha de super bonder, para fazer essa conexão e colar esse circuito no nosso esfingnomanômetro, tá? O que é importante a gente ter nesse circuito é na hora de fazer a mensuração, a gente se ligar que esse encontro da coluna de solução heparinizada, do líquido, da água, né, que é uma solução fisiológica heparinizada, com a coluna de ar, é esse menisco, que é o que chama esse encontro, forma aquela voltinha, né, aquele encontro das duas colunas. Esse menisco ele tem que estar na altura do átrio direito para eu poder fazer a mensuração de uma forma fidedigna. Se eu subo esse menisco, naturalmente eu vou ter uma subestimação da pressão arterial. Se eu abaixo esse menisco da altura do átrio direito do tórax do nosso paciente, eu vou ter uma superestimação da pressão arterial. Então é importante para ter a mensuração. O manômetro não tem tanta importância a altura dele, mas o menisco é muito importante que na hora de mensurar ele esteja exatamente na altura do átrio direito do nosso paciente. Então a gente tem executado o nosso circuito. Não precisa ser tão longo, não precisa ser com fotoproteção, pode adaptar de algumas outras formas com o próprio equipo de solução fisiológica, o equipo de soro eu posso cortar e fazer a execução. O importante é o que fique em contato com o paciente, torneirinha de 3 vias, solução heparinizada, o equipo, catéter, a seringa, tudo que seja de forma estéril, é claro, né? Essa segunda via, onde vai ter em contato com a coluna de ar, isso sim pode, não precisa necessariamente ser estéril, mas eu não posso contaminar ou passar essa contaminação do material que não é estéril para o nosso paciente. Dessa forma, eu consigo mensurar gastando aí, quem sabe, 5 ou 6 reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Claro, o manômetro eu não vou jogar fora, é reutilizável. A gente consegue fazer a mensuração da pressão arterial invasiva da forma MacGyver nos nossos pacientes.